CBN, Café com Política. Políticos estão também atentos ao acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedos. O deputado federal Bruno Ganem do Podemos propôs a criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar as investigações da queda desse avião. A gente está também com o Bruno Silva, cientista político, para trazer uma análise sobre esse olhar. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe, Bom claro, todos os dia. nossos queridos ouvintes. Infelizmente tivemos essa tragédia que tem repercutido bastante, né, Sandra, em todo o Brasil, né, a gente tem feito a cobertura. Aliás, parabenizar também Felipe Pereira aí que está em loco lá acompanhando, trazendo muitas informações importantes, né, para que todos nós possamos compreender melhor o que aconteceu. E claro, além da gente querer que sejam responsabilizadas as pessoas, né, que estão direta ou indiretamente envolvidas com essa coisa toda, politicamente é preciso fazer algo, né, Sandra? Então eu vejo com bons olhos a abertura, obviamente, de uma comissão, de algo que de alguma forma possa contribuir para aprimorar protocolos, para intensificar ali eventuais punições a companhias aéreas que não cumprem com aquilo que deve ser cumprido, ou até mesmo fazer uma atualização a respeito de questões como checklist, sobre manutenções, né, como a gente estava ouvindo nas informações que vocês trouxeram aí no bloco anterior. Então é importante sim que politicamente isso seja debatido, né? A gente espera obviamente que não seja um espaço utilizado apenas para se gerar polêmica em cima, mas para que possa sair efetivamente um relatório que sirva aí de um direcionamento, algo nesse sentido, fruto do debate da sociedade e dos políticos para poder contribuir com mecanismos de segurança, de prevenção, para que a gente nunca mais assista a isso que nós assistimos, né? E isso entrando em discussão no momento que a Câmara volta também, né, a trabalhar, isso o Senado como um todo, entre outras discussões que vão tomar o noticiário, né, a Câmara retomando então os trabalhos quase um mês depois desse recesso parlamentar e com essa situação do acidente aéreo também entrando em pauta. Isso é um tema importante, até porque o legislativo, como você lembrou, eles resolveram dar uma esticadinha, né? Isso tem a ver aí com as eleições municipais, até porque encerrou na semana passada, a gente comentou bastante isso aqui nesse espaço, o prazo das convenções, e é sabido por todos nós que os deputados aí, senadores e outras lideranças partidárias a nível regional e nacional se deslocam para suas cidades, enfim, para os seus redutos políticos, a fim de poder organizar essas convenções, firmar as alianças partidárias e confirmar a lista daqueles que são os candidatos e candidatas. Então, a Câmara dos Deputados havia estendido em mais uma semana para poder cobrir esse período das convenções. Cobriu esse período das convenções, agora retoma essa semana. Tem muitos assuntos importantes, né? Que a gente também vai trabalhando aqui, sobretudo a partir de como eles impactam na nossa região como um todo, né? Uhum. São assuntos relacionados à regulamentação da reforma tributária, tem uma discussão envolvendo segurança em fronteiras, a gente tem também um debate, que é um debate bem intenso, sobre a utilização de áreas de preservação para você poder fazer exploração econômica, que é outra discussão também ambientalmente muito delicada de ser feita ali a nível de parlamento, a nível de discussão de política nacional. Tem desoneração de setores da economia, dos 17 setores, que isso vai impactar diretamente, né, na nossa região, que é uma região altamente industrializada também, que gera emprego. Então vamos ver como é que essa história fica. Há uma queda de braço entre o governo federal e boa parte dos senadores nessa discussão toda. Então promete ser um semestre intenso e no meio disso tudo, né, Sandra, tem algo que passa voando, que são as próprias eleições, que vai fazer com que algumas dessas discussões fiquem mais esvaziadas em função do deslocamento dessas lideranças, como eu estou dizendo, para poder tratar dos assuntos eleitorais em seus respectivos redutos, né? Então vai ser Uhum. um semestre relativamente corrido, vamos ver como é que fica essa história toda aí, o que efetivamente vai sair do papel. Localmente, aqui em Campinas também tem reunião ordinária na Câmara hoje e está em análise inicial uma política de transparência da habitação popular, também um projeto que valoriza o patrimônio cultural funerário de Campinas. Você sabe que muitas cidades fizeram algo semelhante, viu, Sandra? Né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, né? Tentaram de alguma forma criar projetos que são projetos que valorizam, inclusive, até um turismo dentro dessa lógica
funerária, né, em virtude aí de algumas sepulturas que têm até esculturas e outras obras de arte, muitas das vezes, e isso de alguma forma servir também como patrimônio cultural, tem toda uma história que é contada, a história inclusive das famílias que por vezes contribuíram para o desenvolvimento, para o crescimento da cidade. Então é uma área que vem sendo regulamentada em vários municípios, né? Várias cidades têm votado projetos de lei, as câmaras apresentam esses temas e têm feito discussões para poder, de fato, isso gerar uma política pública, por exemplo, que possa gerar, inclusive, um estímulo do ponto de vista cultural, né? Pode soar para alguns um tanto quanto fúnebre, mas faz parte também do patrimônio aí cultural, né, e artístico do município como um todo. Já há ações, inclusive, em relação a isso acontecendo Sim, aqui em Campinas, né, dessas visitações noturnas, né, e com um fator histórico também para ajudar nessa preservação do patrimônio. E em sim, sim. relação à questão de transparência habitacional, é para que a Coab possa disponibilizar mensalmente na internet, de forma bem clara, né, didática, podemos dizer assim, o número de inscritos no cadastro de moradia, né, os novos cadastros, também aqueles que já estão inativos, para que o processo também fique mais transparente. É, a pressão é por transparência, justamente da divulgação das informações, a fim de facilitar a vida aí do usuário, do cidadão e daqueles que são diretamente beneficiados, né? Esse é o tipo de projeto que geralmente o executivo dá aquela resposta mais padrão, né, Sandra? Vamos ver como é que isso vai ficar lá na frente. Primeiro, isso vai ser aprovado, obviamente, toda a discussão que tem no legislativo, mas é aquele tipo de projeto que o executivo fala, ah, já fazemos isso, né? Está gerando uma outra responsabilidade para um dos órgãos vinculados aí diretamente ao Poder Executivo de dar mais trabalho na prestação, mas eu acho que é do jogo, né? O Legislativo tem mais é que cobrar por transparência, e não só a transparência em si, mas a simplificação das informações para que fique bem claro para as pessoas que acessam esses dados, né, Sandra? É isso. E paralelamente a essa reunião, as comissões também continuam trabalhando, desta vez a de Finanças e Orçamento, analisando ainda hoje 6 projetos também, logo no início da tarde. O Bruno, projetos relacionados a temas da comissão estão para seguir depois para votação, seria aí a permanência de animais em bares, restaurantes e similares. É, a pauta pet que também mobiliza bastante pessoas, né? Hoje em dia se tornou muito comum esse jargão, né? Pai, mães de pet, enfim, os bichinhos de estimação que ganham cada vez mais aí tratamentos diferenciados por parte das pessoas e que muitas famílias, né? Muitas das pessoas querem também levá-los, né? Juntos a estabelecimentos comerciais, a estabelecimentos aí de alimentação, e aí tem uma discussão que precisa de fato ser regulamentada no âmbito do legislativo para poder entender o que é razoável e o que não é razoável dessa discussão toda, né, Sandra? Para poder ficar bem clara a regra para todos. Bruno, começamos com esses destaques da semana, mas amanhã tem muito mais e a gente te espera nesse mesmo horário. Combinado. E até porque a gente traz as repercussões e as decisões também por parte do Legislativo e faz os comentários e os complementos aí para que o nosso querido ouvinte fique bem informado sobre tudo que acontece na política local também. Obrigada, Bruno. Até mais. Obrigado, gente. Abração para vocês. Até. Até.